Muito boa tarde, pessoal. A gente está aqui trazendo para vocês hoje a leitura do resultado, né, do terceiro trimestre de 2021, hoje, dia 27 de outubro de 2021, tá? Dia em que a companhia divulgou pela manhã o resultado da WEG, tá? No último trimestre. A gente na Alckmin, tá? A gente já fez a análise do resultado, né? A nossa recomendação já está disponível para os nossos assinantes desde cedo, mas a gente também traz para vocês esse vídeo aberto, esse vídeo público, tá? A gente tem outro vídeo também que eu convido vocês, se vocês tiverem interesse de ver, que é já um vídeo lá só para os assinantes, com a recomendação, né, e discorrendo o nosso relatório, tá? Esse vídeo aqui é mais para trazer para vocês essa ideia, a leitura do resultado, tá? A gente vai ler todo o resultado da WEG junto, então a gente vai acompanhar, trazer para vocês destaques, e aí vocês veem e fazem seu julgamento ali sobre o relatório, tá? Então a gente não vai trazer aqui nenhuma recomendação, só para a gente já alinhar bem a nossa expectativa, tá, pessoal? E aí eu trago para vocês já aqui do lado, o PDF que a companhia divulgou, tá? Então já tem todas as informações. Então vamos lá, pessoal, o que que teve de interessante no resultado da WEG, tá? E aí, não sei se todos sabem, também acho que é importante a gente alinhar, eu não sei se todos conhecem a companhia, assumo que sim, mas a WEG é uma empresa, né, é mais focada na indústria, né, atende a clientes no mundo inteiro, tá, ela foca muito no segmento de motores comerciais e appliance, tintas e vernizes, geração, transmissão e distribuição de energia, e muito mais, tá, pessoal? Então, vários segmentos aí que a WEG atua, é mais a indústria pesada, né, então ela se beneficia todo do bom momento do setor de saneamento, mineração, óleo e gás, né, agora a parte de energia também é bombando, acaba ajudando muito bem, como ajudou nesse resultado, tá, vocês vão ver aqui comigo, e a gente vai lá para os destaques, pessoal, sem mais delongas, o que a gente teve de interessante? A gente teve uma companhia, né, eles já destacam aqui, olha, a receita e o EBITDA já superaram e muito o último trimestre, tá, pessoal? Isso é muito bacana, mostra que a empresa está crescendo. Aqui, olha, a receita operacional líquida foi lá de 6 bilhões, tá? Então isso aqui está em milhões, então são 6 bilhões e 200, praticamente, superando lá em quase 30% o 3T20. O EBITDA também foi bem positivo, superou bastante, tá? Só que aqui, pessoal, olha só que eu trago para vocês já o primeiro destaque é negativo, tá? Porque nem tudo são flores. Margem EBITDA de 18,5%, pessoal. É 1 ponto percentual menor do que o 3T20, tá? E por que que aconteceu isso? Lá na frente, a própria companhia já destaca o motivo, tá? Mas adiantando para vocês, a gente sabe, né, que o mundo está sofrendo muito com a alta das commodities, tá? Para as empresas, agora no terceiro trimestre, a gente vai começar a ver esse tipo de pressão nas margens, tá? Tem companhia que vai conseguir repassar melhor os preços, tem companhia que não, tá? Então depende muito da empresa, como é que estava o estoque ou não. A WEG, né, buscou, né, várias melhorias operacionais para mitigar esse impacto de alta nos preços, mas ainda assim ela conseguiu sofrer um pouco na margem. Isso já era esperado até pelo mercado, tá? A companhia já vinha anunciando, não chega a ser surpresa, mas acaba não sendo aquele resultado espetacular que a gente está acostumado a ver na WEG, tá, pessoal? Então é um destaque que chega a ser até negativo, sim, porque a gente tem que acompanhar se vai ser uma tendência de baixa aí, né, nos próximos trimestres, já que esse cenário de alta ainda não acabou, certo? E aqui, né, acho que é a grande força da WEG. A WEG é uma empresa que remunera muito bem seu acionista, né, então a gente já tem o retorno sobre o capital investido lá superior a 30%, o que é muito, muito positivo, pessoal. Tá bom? Então aqui a empresa, como sempre, né, toda empresa acaba destacando os pontos positivos na primeira página. Aqui nessa mensagem da administração a gente tem, mais o discurso ali, né, da presidência, da diretoria da companhia, eh, falando, né, o cenário, o que aconteceu no trimestre, né, o que que atrapalhou, o que que ajudou. Então já destaquei para vocês antes, para a gente conseguir otimizar aqui o nosso vídeo. E ela, o que que ela já fala no começo? Olha que legal, pessoal. O mercado brasileiro foi o principal destaque, tá? Então o que que a gente tem aí? Por mais que seja uma empresa global, tá, ela fala: "Poxa, o Brasil, a indústria no Brasil está indo muito bem", tá, que até alguns dados que a gente tem acompanhado, alguns dados econômicos têm mostrado isso, e foi o que impulsionou até o resultado da WEG. Lá a gente vai ter mais um detalhamento logo mais na frente, mas aqui ela já fala: "Olha, o mercado brasileiro foi o principal destaque", o que é muito legal, tá, que ajuda a gente até a entender outros resultados, tá. E aqui, ó, no mercado externo, destaque para os segmentos de mineração, óleo e gás e água e saneamento, que foi o que a gente falou para vocês que é onde a WEG atua, tá. Então,
todos esses segmentos indo bem, ajuda bastante a VEG, tá. E aqui, ó, o que que ela fala? Olha, os desafios na cadeia de suprimentos global, né, com aumento de custos de matéria-prima, causaram a redução nas margens, tá. A gente teve, de fato, aumento do preço de combustíveis, aumento de preço de aço e cobre, como eu falei para vocês, então tudo isso atrapalha bastante, tá. Aqui, mais uma vez, eu destaquei já a margem líquida, olha a queda em relação ao trimestre anterior. E a margem EBITDA também com bastante queda. A queda, pessoal, tá vendo? Poxa, mas saiu de 19,7 para 13, Anderson. Você não falou que foi pouco a queda? Sim, pessoal, mas até a gente tem que comparar, tá, até mais com o terceiro trimestre. Mas por quê? Porque no segundo trimestre a gente teve um impacto muito não recorrente, tá, de créditos tributários. A companhia também até comenta isso ao longo do seu release, tá? Porque como, né, o 2T21 foi muito inflado ali por conta desse efeito não recorrente, a base de comparação fica meio distorcida. Então a gente tem que comparar sempre, né, laranja com laranja, como a gente sempre fala, tá? Então não se assustem com essa diferença aqui muito forte, tá? Já destaco isso para vocês. Vamos lá. Aqui, ó, até falar aqui, ó, o EBITDA e o lucro líquido do 2T21 foram possivelmente impactados pelos créditos referentes à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, tá? Então, foi exatamente isso. E aqui, ó, olha que bacana, o mercado interno, como eu falei para vocês, lembra que ela falou lá no começo que o Brasil, né, estava bombando? Olha aqui, ó, desde lá do 1T20, no começo do ano passado, foi o trimestre em que o mercado interno, em que o Brasil foi o maior responsável na fatia, tá, pessoal? Isso aqui é quanto representa do total da receita da companhia. Então, olha, nunca chegou a 47 aqui no passado recente. Então, isso é bacana, né, até o Brasil tudo bem. É ruim porque a companhia não se beneficia tanto da alta do dólar, mas é bom até para que mostre que a demanda no Brasil está bem aquecida, tá, pessoal? Aqui ela fala um pouco já por continente, né, basicamente como é que foi o desempenho, né, aqui já destacando, olha, América do Sul e Central, né, indo muito bem, então já reforço o que ela está falando, ela provou com fatos, isso é bem legal, né, o dólar aqui, que na comparação até caiu um pouco, né, no quarto trimestre a gente teve um efeito maior do dólar, mas por hora foi isso, tá. E aqui lembra que eu falei que a VEG tinha 4 segmentos? Olha aqui eles aqui, então aqui a companhia já fala, né, cada blocozinho sobre um segmento, isso é bem legal, e ajuda a gente a entender o que que foi bem e o que que foi mal. Então ela já fala aqui, olha, todos tiveram crescimento, tá, basicamente, mas aqui olha o que que ela tem o primeiro, que é até o maior, que é responsável por quase metade da receita dela, que são os equipamentos eletrônicos industriais, tá, pessoal? E ela separa o que que foi Brasil e o que que foi resto do mundo. Isso é bacana. Aqui no Brasil, ó, olha o agro aqui salvando mais uma vez. Máquinas agrícolas e saneamento também bombando muito e ajudando a VEG, tá? Óleo e gás, tudo isso impulsionando muito a receita da companhia, tá? Uma demanda muito forte, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é isso aqui, tá, pessoal? Olha só, olha esse crescimento aqui no mercado interno, geração, transmissão e distribuição de energia. Isso aqui, pessoal, é muito, né, em relação a esses leilões de transmissão que ocorreram recentemente, mas muito em função dessa demanda já bem expressiva para a energia renovável. A WEG consegue atuar muito nessa parte de energia eólica e solar. Então isso é muito positivo, pessoal. Olha esse avanço. Isso aqui já é 22% da receita líquida total da WEG, pessoal. É muita grana, tá? Só segmento, isso aqui é muito expressivo e é uma tendência já de muito alta. Muito da tese da WEG, né, até fugindo um pouco do relatório para vocês, é em função desse braço de energia que o pessoal acha que vai crescer bastante, tá? Então, isso aqui é bem interessante de ver crescendo e de fato era bem esperado. E o terceiro segmento que a gente tem é o de motores comerciais e appliance, né, que é mais essa parte ali de geladeira, com ar-condicionado, né, então esse tipo de coisa, tá. Então aqui ela explica um pouco o que que tem ido bem, né, e aqui, ela fala já até isso é bom, a empresa às vezes quando tem uma boa governança, bem transparente, ela fala também as coisas ruins, olha, o nível de entrada de pedidos começou a sinalizar acomodação. Então ela fala: "Poxa, estava a recuperação lá atrás foi muito forte, e agora já não está tanto assim, né". Então já dá um sinal ali para o investidor, né, de que para não se surpreender negativamente lá na frente, tá, então isso é bacana. E aqui olha, ela fala aqui de uma participação, e que lá no mundo da recuperação econômica está muito forte, né, no resto do mundo, então isso é bem legal também. E aqui um quarto segmento que é bem menor, como vocês podem ver, já é responsável por apenas 4,6% da receita, né, que
Já teve até um bom crescimento, mas ainda é muito pouco, tá, pessoal? Vocês viram lá dos 1.300.000.000, aqui a gente só está falando de 238 milhões, tá? E aí, o que que é tintas e vernizes, Anderson? Ah, mas é para pintar a casa, é souvenir, coral? Não, isso aqui é mais tintas e vernizes, são tintas especiais, né? É para até esse equipamento de saneamento, ou até para aviação, qualquer outra coisa desse tipo, tá, pessoal? É uma tinta para a indústria. Muitas vezes ali um outro tipo de tinta mais especial, que a WEG, né, como já está muito ligada, ela viu isso como complemento e hoje é o segmento de atuação dela, tá? Então aí a gente falou aí um pouco dos setores, né? Ela falou lá em cima as principais métricas financeiras, que foi bem bacana. E aqui a gente tem, olha, o CPV, que é o famoso custo dos produtos vendidos, tá? E aqui ela já fala, tem a margem EBITDA, que eu já falei para vocês que caiu, e aqui a margem bruta, né, que é um pouco antes, também já teve queda, tá? Aqui ela já fala, né, o que que aconteceu, tá? Ela fala que o mix de produtos, né, o que que é esse mix, pessoal? Às vezes tem produtos que têm um perfil, uma margem maior, tem produtos que têm um perfil menor, tá? Então, se isso mudar, tá, isso pode puxar a margem para baixo. Então a companhia já está falando assim, poxa, o tipo de coisa que eu vendi mais nesse trimestre já não me favoreceu também muito na margem, né? Eu vendi algumas coisas que têm a margem menor, né? Então isso puxa para baixo. Tá? Então ela falou aqui, fala assim, olha, apesar da continuidade dos esforços de redução de custos, então ela está falando o quê? Assim, olha, eu tentei reduzir meus custos, eu melhorei, né? Fui eficiente, economizei pra caramba, mas nem assim deu. Se eu não tivesse feito isso, seria muito pior. Tá? Então isso que ela está querendo dizer também. E aqui as despesas de vendas gerais e administrativas, né, que é uma parte lá dos custos da companhia, né, depois, na verdade, isso aqui é mais ligado ao produto, então, mas é algo que afeta o resultado geral, tá, pessoal? Então, ela está falando em relação à receita líquida, que é sempre importante a gente olhar. A despesa de venda é uma coisa você ter um time de vendas quando a empresa fatura 1 milhão. Outra coisa é um time de vendas quando a empresa fatura 10 milhões. Muitas vezes você precisa aumentar a sua equipe, né? Então, não pode olhar o resultado sozinho, né? A da despesa de vendas. Você sempre tem que olhar também em relação à receita líquida. E por mais que tenha tido um aumento, tá? Aqui 17,5 e 4,2, ela tá falando assim, olha, quando é em relação à receita, eu diminuí. Tá? Então é até positivo e não assusta tanto e vai em linha com o que a companhia falou ali, que está com seu esforço de redução de custos. Tá? Isso é bem legal. Aqui ela fala do EBITDA e da margem EBITDA, tá? Que foi basicamente um reflexo desses pontos que a gente levantou. Tem aqui a redução já da margem EBITDA que a gente também trouxe para vocês. E até eu destaquei aqui por quê, pessoal? Porque às vezes pode ter, né, uma mudança muito grande de depreciação e amortização, que não foi o caso, poderia até impactar a margem EBITDA, tá, pessoal? Mas não foi o caso, trouxe só para chamar a atenção de vocês, porque às vezes a empresa mudou alguma regra, né? Tentou maquiar um pouquinho ali, mas não foi nenhum caso, tá? Foi bem transparente, bem em linha tudo que a empresa trouxe. Aqui já é o lucro líquido, né? Que ela fala, que foi bem positivo, teve crescimento, mas com a margem menor, tá? E a geração de caixa, tá? Que é sempre muito forte da WEG, né? E foi até, o caixa operacional foi bem até robusto, né? Ela gastou uma grana aqui com investimentos, mas olha só isso aqui, o que que atrapalhou mais ela foi o financiamento. E a gente, né, descobrindo, olhando muito bem aqui na Alckmin, o que a gente já achou também, olha, só de pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, ela gastou 1.656 milhões, tá? Então, de lá, final do ano passado para cá, olha o quanto que ela já teve aqui, mais ou menos, para essa conta, tá? Então, isso aí já reduziu bem o caixa dela. Então, isso é interessante acompanhar e ficar atento. Tá? Ainda é um caixa muito robusto, muito positivo, mas vale a pena ficar atento, tá? E aqui a gente tem um retorno sobre o capital investido, que é o ROIC, tá? Que subiu bastante, mostra que a companhia está, né, conseguindo remunerar bem seus acionistas, né? O lucro operacional crescendo, maior do que o capital empregado, né? Ela até explica isso aqui. Olha, então é bem legal, tá, pessoal? Uma empresa ainda continua performando muito bem, que está, de fato, num cenário desafiador, que não é só da WEG. A gente chamou um pouco a atenção, olha só, do CAPEX, né, que são a parte de investimentos, é tudo que a companhia precisa investir, né, é renovar seu maquinário, investir em novas fábricas para continuar sustentando a sua operação. Tá? Então, olha só, foi até o maior nível, não foi nada expressivo, tá, pessoal? Mas achei interessante destacar porque foi o maior nível também desde lá do começo do ano passado, tá? Dos 6 últimos trimestres que a gente teve, né? O sétimo aqui agora foi o maior. Tá? Então é bom ficar atento, chamar atenção porque de fato foi bem expressivo.
e que ela fala um pouco de P&D e que ela fala da dívida e do caixa, tá? É bom te lembrar que a WEG é uma das poucas empresas da bolsa de valores aqui no Brasil em que ela tem mais dívida e mais caixa líquido, né? Ela tem mais dinheiro na conta do banco do que em dívida, tá? Não vamos entrar aqui no detalhe, né, por que que isso acontece, de fato, tem um motivo, tá, a empresa até se beneficia um pouco, mas o que eu queria chamar a atenção, olha só, ela continua, né, com caixa líquido, ou seja, tirando a dívida, ela ainda sobra para ela 1.800 bilhões, o que é bem bacana, é bem legal, né, muita empresa aí tá com dívidas até, né, devendo muito mais, né, isso aqui ela tá com caixa sobrando depois de pagar tudo, se fosse o caso, mas é um número que caiu muito desde dezembro, tá, aqui olha, dezembro a gente tinha 3.300 bilhões, tá, em caixa líquida, isso reduziu bastante. É bom ficar atento também como é que vai ser isso aqui no próximo trimestre para a gente já acompanhar, se vai ser deteriorado o caixa ainda mais ou não, porque é de fato um diferencial, é por isso que se paga também um prêmio muito elevado para a companhia, tá? Então isso que é legal. E que ela também fala mais de dividendos de juros sobre capital próprio, né? Fala de outros eventos e aí a gente já fecha, tá, pessoal? Sem maiores detalhes, o comentário, né, do desempenho da Vega acaba sendo um pouco curto, né, não tem tanto mistério para a gente acompanhar, mas é um resultado ali que acaba sendo bem interessante, tem uma companhia ali bem transparente nos seus resultados e que acaba agradando até os acionistas. Hoje a gente teve até, a gente está gravando esse vídeo, como eu falei, no dia 27 de outubro, né, a ação até fechou um pouco em queda, tal, os investidores ficaram um pouco indecisos ali, né, sobre qual a percepção, se eles olhariam de fato, os avanços nas principais linhas ou nas margens, e a ação até fechou um pouco de queda, tá? Até um pouco atrapalhada pelo cenário político no Brasil. Então era isso, pessoal. A ideia era aqui é mais ou menos fazer essa leitura com vocês, tá? Do resultado da VEG. Se vocês quiserem ver a nossa recomendação aqui na Alckmin, convido vocês, vai ser um prazer, tá? Trazer para vocês o nosso conhecimento, a nossa informação, né? Nosso parecer sobre a VEG, né? Como é que isso se traduz e como é que isso se transforma em número ali, quanto é que a ação está 39, será que ela está cara ou está barata, tá, pessoal? Isso tudo a gente faz a conta, a gente dá nosso parecer se é hora de comprar ou vender ou esperar. Então a gente traz isso tudo para vocês. Eu vou deixar aqui o link para quem quiser para conferir. A gente vende também o relatório avulso e vai ser bem bacana apresentar também todo esse material para vocês, porque a gente também tem um outro vídeo, tá, que é só com o relatório e com a recomendação. Beleza, pessoal? Espero muito que eu tenha ajudado vocês a pelo menos olhar, né, entender um pouco melhor o resultado. Muitas vezes é muito difícil interpretar, né, pegar esses detalhes ali que passam às vezes percebidos, né, a gente olha muito para a manchete, né, as notícias ali, né, de jornal acabam chamando atenção só para a parte boa, né, ou que varia mais, e aqui a gente traz para vocês a leitura completa. Beleza, pessoal? Era isso, é o que eu espero muito que tenha ajudado. E, se vocês gostaram, se inscrevam, né, deixem um like e confiram também o nosso canal lá no nosso site. Beleza, pessoal? Um grande abraço.